agradecendo a Ele, né? Porque até aquele que tem nos ajudado, tem nos sustentado. Em meio às guerras, em meio às batalhas diárias, mas estamos de pé. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127, amém? Vamos falar um pouquinho sobre a família, né? Salmo 127. Louvado seja Deus. Amém? Passarei a ler. A minha epígrafe diz assim: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre família, né? Que a gente tem visto que é uma instituição que está sendo muito atacada ultimamente, né? A família tradicional estão querendo distorcer, né? Estão fazendo famílias aí atípicas. E nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher no intuito de formar o quê? Uma família, né? Família é projeto de Deus desde o início da humanidade, né? Quando ele fez Adão e fez os animais e estava ali Adão no Éden cuidando dos animais, ele viu que cada animal tem o seu par. Porém, Adão estava sozinho, né? Então Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele pegou, botou Adão para dormir, tirou uma costela de Adão e fez a mulher para ser o quê? A sua ajudadora, a sua auxiliadora, ali aquela que está do seu lado para que os dois consigam, né, fazer com que a família cresça, né? E ele também constituiu a família não só para o homem e a mulher viver só, não, para que eles dessem frutos, como a palavra do Senhor diz: crescer e multiplicar. Ou seja, para que a família cresça, para que os casais tenham filhos, né? É certo que tem casais que deixam passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porém, mas que tem que ter sua descendência, tem que ter seus filhos, né? Para que a família continue crescendo e que a família seja completada, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a família, né? Então, a palavra família aparece 90 vezes na Bíblia. Então, é um tema assim que Deus, ele se preocupa com família. Ele cuida da família, né? Então, ele aparece 68 vezes no Antigo Testamento e 22 no Novo Testamento, né? Deus sempre procurou salvar as famílias. Vamos ver Gênesis 7, verso 1. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Então, Deus preservou a família de Noé, porque ele viu que a humanidade nessa época de Noé estava muito perversa, muita maldade. Não é diferente no dia de hoje. Porém, ele viu que a família de Noé não era um homem justo. Então, ele quis salvar a família de Noé. Para você ter uma ideia, que foi a única família que foi salva, a família de Noé. O resto foi tudo destruído no dilúvio. Aí as pessoas dizem: não, mas Deus... Aí no tempo de hoje o povo diz: não, Deus é amor, Deus não faz maldade, Deus não mata ninguém. Poxa, e Deus mudou? Porque na época de Noé, ele apenas preservou a família de Noé, porque eles eram justos. Deus olhou e viu justiça em Noé. E o restante eram perversos. Deus aniquilou com o dilúvio. Então quer dizer que Deus é injusto? Não. Deus age com justiça conforme as nossas atitudes. Amém? Então as pessoas dizem: Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é um Deus justo, é um juiz justo. Não é certo que o juiz, a pessoa faça uma maldade
com um pai de família e chega lá, o juiz vai lá e solte ele, né? Não é certo, porque aquele juiz, se ele soltar aquela pessoa que fez maldade, ele vai ser um juiz injusto ou não. Ou seja, nós estamos aqui, estamos buscando viver uma vida reta com o Senhor, buscando pela nossa família, e naquele grande dia vai todo mundo ser salvo. Então Deus é injusto ele agir desse jeito, porque o filho dele também veio a esse mundo morrer em vão, né? Porque a palavra dele diz, ele veio salvar aqueles que creem no nome dele, que buscam viver para ele. Então a família é um projeto de Deus desde o início da humanidade. O Senhor deseja que o nosso lar seja um lugar feliz e abençoado ou não? Sim. Não estou dizendo aqui que não vai ter problemas. Não estou dizendo aqui que o nosso lar vai ser um mar de bênção. Não. Vai ter os probleminhas sim, porque nós somos seres humanos. Cada cabeça tem um pensamento. Mas quando estamos diante da palavra do Senhor, vivendo para Deus, a gente tem que ser equilibrados. Temos que viver de acordo com sua vontade, para que o nosso lar venha a ser um lugar de bênção, para que as pessoas olhem para nós e vejam, esta família é uma bênção do Senhor nas nossas vidas, na nossa vizinhança. Amém? Então, o nosso Deus, Ele deseja que o nosso lar seja feliz e abençoado. Nestes salmos, o rei Salomão, que é um salmo de Salomão, nos adverte sobre a importância de construir um casamento, o lar firmado na palavra de Deus. No versículo 1 ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tá vendo? Então ele tem essa preocupação de dizer que a nossa casa, o nosso casamento, o nosso lar seja firmado na palavra do Senhor. Se não for Deus que edificar o nosso lar, é em vão a gente trabalhar, é em vão a gente se acordar cedo, é em vão a gente lutar de um lado para o outro, porque nada vai se prosperar. Quando eu digo prosperar, não é questão financeira não, porque uma vida financeira próspera não quer dizer que Deus está no negócio não. Porque quem ofereceu riquezas a Jesus não foi Deus, foi o diabo. Aleluia. Ele disse, se você se prostrar, eu te darei todos os reis da terra. Te darei tudo. Amém? Então, uma vida abençoada é quando ela é edificada em Deus, na palavra do Senhor. Então, ali tem bênção. Ali tem um lar feliz, em meio aos problemas. Porque a nossa vida vai ter, né, um desemprego, né, uma doença, uma morte. Vai ter, porque nós somos seres limitados. E a qualquer momento pode chegar. E a gente tem que estar firmado nessa rocha. Nesse Deus. Aleluia. É Ele. Que a palavra dele diz, se o Senhor não edificar a casa, é em vão os que trabalham. Porque a gente tem visto tantos lares destruídos. Né? Porque tantas famílias estão se destruindo. Porque tantas tragédias nos lares, filho matando pai, pai matando filho, marido matando esposa, esposa matando marido, irmão matando irmão. Por que isso está acontecendo? As drogas entrando nos lares. Por quê? Falta de Deus, falta da base que é a Bíblia, a palavra de Deus, falta dos ensinamentos do Senhor na vida. Por isso que os lares estão sendo destruídos. E o que é que nós estamos fazendo como servos de Deus? Como é que estamos agindo em meio a isso? Será que a nossa casa, o nosso lar tem sido bênção? Essa é uma pergunta que fica para nós mesmos. Para a gente refletir. Como é que eu estou me comportando dentro da minha casa? Ser crente na igreja é fácil. Ser bonzinho aqui na igreja é fácil. Ajudar os irmãos aqui na igreja é fácil. E dentro de casa? Como tem sido o nosso comportamento dentro da nossa casa? Será que a gente é bonzinho? Será que a gente é meu amor dentro da nossa casa? Aleluia! É para nós refletirmos essa noite. O inimigo, ele não brinca. Ele chega e destrói quando a gente dá lugar para ele. Eu me lembro que na época que eu vivia na igreja, em outra congregação, eu ia para a igreja
era totalmente diferente daquilo que era para me ser. Ou seja, eu era um crente nominal. Eu era crente dentro da minha igreja. Na minha igreja eu era boazinha, era, né? Dentro da minha casa eu era uma pestinha, era uma diabinha. Por quê? Porque eu não tinha sabedoria de Deus. Eu não buscava como eu busco hoje. Não quer dizer a vocês que eu sou santa não, viu gente? Sou não. Tem hora que eu também eu saio da graça. Vou dizer a vocês que eu sou boazinha não. Senão eu estou mentindo e Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração. Então eu era assim, na igreja era uma pessoa, em casa era outra, né? Só que a gente está aqui na igreja para a gente aprender, não é isso? Amém. E um dia a pregação veio dentro de mim, que eu ouvi, como eu já falei algumas vezes. Aleluia. E a partir dali eu pedi a Deus mudança. Não fui eu que quis mudar não, eu pedi a Deus mudança, porque nós, seres humanos, sozinhos a gente não consegue nada. A gente tem que pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Glória a Deus. Então Ele que nos convence de tudo isso. Não fui eu que me transformei, foi Ele que entrou em mim. Aleluia. Porque eu quis ser transformada por Ele. E estou pedindo a Ele todos os dias, cada dia, Senhor, me muda. Senhor, tira de mim o que não te agrada, porque é assim que nós devemos fazer. Amém. Não é só vir à igreja e pronto, nós temos que colocar em prática aquilo que aprendemos a cada dia. Então, o motivo é a falta de Deus dentro dos lares. O nosso lar só será sólido, feliz e abençoado se estiver firmado na palavra de Deus. Como Mateus, capítulo 7, o verso 24 ao 27, vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus 7, 24 ao 27. Eu peço que a igreja leia. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram forte contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está vendo o que acontece quando a gente vem à igreja, a gente ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática a nossa vida? Coloca aí, meu amor, o versículo 24, por favor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Quem é a rocha da nossa vida? Jesus. Então, se a gente construir a nossa casa sobre a rocha, ou seja, a nossa vida sobre essa rocha, nós faremos a diferença dentro da nossa casa. Não importa o que é que o outro está fazendo de errado, né? Muitas vezes a gente gosta muito de olhar pela vida do outro, né? Ah, o outro faz assim, eu também vou fazer. Não, Jesus não mandou tu ser igual a ele. Jesus mandou tu ser igual a Jesus. Não foi, porque meu vizinho faz errado, eu vou fazer também. Não. Faz a diferença no meio onde tu estás, no teu trabalho. Teu colega de trabalho não está fazendo o trabalho direito. Ah, eu não vou fazer também não, porque ele não está fazendo. Faça a diferença, faça o seu. Faça o melhor, porque lá você está fazendo para a glória de Deus. Aleluia. Onde você estiver, a glória de Deus tem que ser manifesta na sua vida. As pessoas têm que ver a diferença de você. Glória a Deus. O 25. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Está vendo? Veio os rios, veio a tempestade. Quantas tempestades não vêm nas nossas vidas? Quantos rios nos transbordam na nossa vida? E se a gente não estiver firmado na rocha, a gente cai, como aconteceu com a outra casa. E grande é a ruína, como o texto fala. Então, que a gente venha ser firmado sobre a rocha. Porque as mesmas tribulações que vieram sobre a primeira casa, veio também sobre a segunda. Só que a primeira foi firmada na rocha, a segunda foi na areia. Ou seja, ele não vigiou.
Ele vinha para a igreja, fazia. Podia até ser, né, que ele fizesse o bom dele aqui na igreja, porém a vida dele não estava firmada. E quando veio a tempestade, ele saiu, ele caiu, ele desabou. Por quê? Porque não tinha firmado seus pés sobre a rocha. Isso é o perigo de muita gente. Isso é o perigo de muitas famílias estar se dissolvendo. Por quê? Ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática na sua vida. Então é em vão, como a palavra do Senhor diz, é em vão tentar edificar essa casa. Se o Senhor não for o alicerce, se o nosso Deus não estiver ali sendo o alicerce, a base da nossa família, então tudo vai à ruína. Deus é a base, o alicerce da nossa família. Se Ele não edificar, será em vão trabalharmos para edificar, como o texto falou, né? O verso 3 fala assim: os nossos filhos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre são o seu galardão. Os nossos filhos são confiados por Deus a nós. Então Deus, Ele dá os filhos para nós, não é para a gente criar de qualquer jeito. É para a gente cuidar, para a gente ensinar, sabe? Para a gente mostrar quem é Deus para Ele. Para quê? Para que Ele futuramente não venha se desviar dos seus caminhos. E se porventura se desviar, a palavra está dentro dele. Um dia ele volta. Amém, aleluia. Um dia Jesus traz ele de volta. Por quê? Porque ele foi ensinado. Ele vai temer um dia, assim como aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu de casa, ele pediu os seus bens, o pai deu. Porém, chegou um dia que ele viu que tudo que ele fez foi besteira na vida dele. Ele gastou tudo. Quando ele estava em si, ele disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso é eu falando, viu, gente? Ele parou e pensou: na casa do meu pai os trabalhadores têm de tudo no bom. E eu aqui, querendo comer a comida do porco. Vou voltar. Aleluia. Vou pedir perdão. Amém. Primeiramente a Deus. Ele pediu perdão primeiramente a Deus. E disse: eu pequei contra ti, meu pai. Se Eu não quero arrependeu, nem né? ser tido como teu filho. Se arrependeu, né? Se arrependeu. Ele se arrependeu e deixou o pecado. Amém. Glória a Deus. E ele alcançou a misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nada está perdido. Deus está no controle de tudo. Se o teu filho, se o meu filho está afastado, continua orando, continua intercedendo por ele, porque Deus um dia vai trazer de volta. O nosso Deus, Ele guarda nossos filhos, nossos familiares. Eles são bênção do Senhor, são herança do Senhor para a nossa vida. Ele nos deu para nós cuidarmos dele, para ensinar, para educar no caminho do Senhor, como diz em Provérbios 22, verso 6. Coloca aí, por favor. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O caminho é Cristo. Ainda que ele saia da igreja, mas ele vai lembrar que um dia ele serviu a Jesus de volta. Se assim for a vontade do nosso Deus. Amém? Nossos filhos, ele não é peso. Nunca olhe para seu filho como um acidente ou um erro. Ele foi projetado por Deus. Lá no Salmo 139, verso 16, se eu não me engano, ele diz que os nossos dias já estão tudo escritos. E Deus viu, antes mesmo da gente ter ele no nosso ventre, Deus já viu cada um de nós. Então, nossos filhos não são erro. Foi Deus que planejou, foi Deus que projetou na nossa vida. Então, nunca diga que seu filho é um erro, com um acidente, que ele não presta, sabe? Procure sempre de falar palavras abençoadoras. Porque muitas das vezes o próprio pai e a mãe amaldiçoam os filhos. E não tem como essa criança dar para alguma coisa boa não, porque a vida do pai e a mãe é amaldiçoar. Muitas das vezes os pais, para manter a casa em ordem, para que não tenha bagunça, não deixam nem as crianças brincar com os brinquedos. Tem criança, eu conheço crianças que têm muitos brinquedos, mas é só de enfeite. Eles não têm prazer para brincar, para não bagunçar a casa. Deixa a criança bagunçar, deixa a criança ter um momento de criança dela. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que eles vão crescer e isso passa rápido. E
tira ele da tela. A tela tem matado nossas crianças também. As crianças não brincam mais como antes, porque vivem com celular, tablet, sabe? Em frente à televisão. Eles não brincam como antigamente, como nós brincávamos. Qual é a criança hoje em dia que vive na rua brincando, apesar que eu nem falo nada porque eu não deixo o meu estar no meio da rua. Por conta dos perigos, né, gente? Hoje em dia também é difícil a gente deixar a criança na rua brincando, porque vê uma bala perdida, o carro, né, moto, né? Mas a gente tem que deixar eles brincar. Tem brinquedo é pra isso, é pra brincar, não é pra ficar guardado, não. Uma vez até a Tiago olhou pra mim e fez assim: ó, manhã, porque eu não deixo ele nem pra escola sozinho. Ó, manhã, a senhora é mãe muito protetora, né? Eu disse: por quê, Tiago? Não, mãe, porque a senhora deixa eu brincar na rua um pouquinho. Eu disse: deixa não, meu filho, porque o mundo está terrível. Pode vir alguém me carregar. E quando você está brincando na rua, eu estou dentro de casa, não estou lhe vendo, pode alguém passar e lhe raptar, para fazer maldade. Não é para pedir dinheiro não, porque a mãe não tem. Mas é para fazer maldade, né, gente? A gente vê o que mais acontece hoje em dia. Né? Passa uma bala, vê uma bala perdida. Quantas crianças já foi atendida com bala perdida? Eu disse: eu não deixo não, meu filho, você brinca dentro de casa. Para a escola eu também não deixo, por enquanto eu não deixo. Eu não posso levar, eu pago uma van para levar e buscar ele na escola, sabe? Porque é o cuidado que eu tenho. Enquanto eu puder proteger, eu protejo. Né? Quando a gente puder, a gente protege. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que soltar, vai ter que deixar ir. Né? Mas enquanto você puder, você deixa. Ele tem um momento de infância, deixa ele brincar. Tem brinquedo, bota no chão, deixa ali ter o momento de criança dele. Que é para isso que a criança nasce, é para dar alegria. Você vê uma casa com criança, é alegre, é barulho, é risada, é choro. Uma casa que não tem criança é o quê? Silêncio, mas a gente só escuta o barulho dos grilos. Meu filho já está grandinho. Tem vezes quando ele faz um barulho dentro de casa, mas já está grande, já passou o tempo de criança dele. Né? Então você que tem criança menor, deixa ele à vontade dentro de casa, deixa brincar, viu? Deus está no controle. Amém. Então, como eu falei, né? A criança é uma herança do Senhor para nossas vidas. Ela não é um erro, é uma bênção do Senhor. Amém. Vocês sabem o que é herança? Herança é algo precioso que alguém deixa para nós. E Deus nos deu a herança dele para nós, que foi nosso Aleluia. filho. Isso é bênção do Senhor para a nossa vida. Eu nunca vi os meus filhos como um erro, apesar dos momentos difíceis que eu passei na minha vida, mas eu nunca vi meus filhos como um erro. Nunca vi meus filhos como um tropeço na minha vida, sabe? Apesar também que muitas das vezes eu fui falha com meus filhos, quando eu não tinha sabedoria do Senhor, os outros dois, sabe? Eu fui um pouco falha com eles na educação deles, eu era muito severa, muito severamente com eles. Mas assim, eu pedi perdão ao Senhor por tudo, porque assim, no tempo da nossa ignorância, como eu estava até falando outro dia com meu esposo, Deus nem leva em conta o tempo da nossa ignorância, porque a gente fazia coisas inconscientes, que a gente nem sabia que era errado, sabe? Então o filho é bênção, é herança do Senhor para a nossa vida. Amém, aleluia. Vamos ver aí Gênesis 33, verso 5, o que foi que Jacó falou para Esaú. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então Jacó, ele se sentia abençoado. Ele se sentiu agraciado por Deus, pelos filhos que Deus deu a ele. Louvado seja Deus. Então que nós tenhamos essa consciência que os nossos filhos são herança do Senhor para a nossa vida, eles são graça para a nossa vida. Amém? Os filhos são galardão, né? Como fala aqui na parte B do verso 3. O fruto do vosso ventre, seu galardão. Os filhos são galardão, são presente de Deus para a nossa vida. Galardão é isso, é presente de Deus. Quando a gente chegar lá no céu, tem galardão preparado para nós. E aqui na terra, Deus já preparou nossos filhos para nós. Presente de Deus para a nossa vida. Spurgeon disse assim, ó: cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. Louvado seja Deus. Amém. O pregador, o príncipe dos pregadores, Spurgeon,
ele diz, cada bebê que nasce. É um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. Então, quando a criança vem ao mundo, ela não vem em vão, não. Deus tem um propósito para cada um de nós. E cada criança que nasce, Deus tem um propósito nessa vida. Basta que nós venhamos direcionar ela no caminho certo. Porque quando a gente não cuida, porque hoje em dia o mundo está aí do jeito que está. Muitos jovens se acabando nas drogas. Por quê? Porque os pais negligenciaram a educação dos filhos. Muitas das vezes é isso. Muitas das vezes é a criança mesmo, a pessoa mesmo que tem a índole ruim e vai para o caminho da maldade. Mas muitas das vezes são os pais que negligenciam a educação dos filhos. Então que a gente venha ter essa consciência. Os jovens casais que estão aí, né, que ainda não têm filhos, comecem a pensar, viu? Comecem a pensar nessa vida aí. Vocês casaram, mas não é para você estar só não, né? Futuramente busquem ter os filhos de vocês, que foi para isso que Deus constituiu o casamento. Amém. Para a gente crescer e multiplicar, amém? Amém. No verso 4, diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como é que está aí? Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Vamos entender um pouquinho desse texto, dessa parte aí. Nesse verso, Salomão compara os filhos com flechas na mão do guerreiro. Vamos entender essas flechas aí, como é que elas são atiradas. Primeiro, nenhum guerreiro dá as flechas para outra pessoa carregar. Ele mesmo carrega nas costas. Sim ou não? Sim. Sim. Você já viu nos filmes mesmo que a gente assiste assim, que tem os guerreiros. Você já viu ele dar uma flecha para alguém carregar? Não, ele mesmo carrega. Coloca aqui nas costas e sai. Por que ele não dá? Porque ali é uma arma dele. Ele não pode dar a qualquer um, não. Então, assim, como uma flecha na mão do guerreiro são os nossos filhos. Mas é como assim, irmã? Eu vou explicar. Nós, pais, temos o dever de educar os nossos filhos. Nunca entregue essa responsabilidade a terceiros. Ou seja, a educação dos filhos não é escola que vai dar, não é a igreja que vai dar a educação do filho, não é a avó, não é o tio, não é tia, não é ninguém, é os pais. É responsabilidade dos pais educar os filhos. Muitas das vezes as pessoas jogam os filhos nas escolas, nas creches, para que as professoras venham educar os filhos deles. Mas não é assim que funciona. Nós, pais, nós somos a base da criança. Nós é que temos que alicerçar elas, temos que educar elas, porque hoje em dia tem tanta criança mal educada no mundo, porque os pais não educam. E educar da melhor forma, que é o caminho de Jesus. O caminho do Senhor. Tem muitas crianças que faz birra e o pai acha bonitinho, a mãe acha bonitinho, isso é de criança. É não. Ele tem que entender que existe um sim e existe um não. Uma criança que não recebe, não é corrigida, vai ser um adulto frustrado, um adulto que vai querer ter de tudo e não vai poder, porque enquanto o pai não ensinou a ele o que é o certo e o errado, o mundo vai ensinar ele da pior forma possível. O mundo, ele é carrasco. Ele não vai ensinar com amor como os pais, não. Ele vai ensinar com a idade mesmo. Ele vai ter que aprender o que é o não. Tem crianças que eu cuido em casa, na escola, no meu pensar, não, né? Lá em casa ele não sabe o que é o não. Tudo que eles querem, os pais não recebem o não como resposta, não querem receber o não. E não pode, vai ter que ter limite. Amor, o amor, ele tem um limite. Tem a palavra sim e tem a palavra não. E a gente tem que ensinar ele. Meu filho, não é assim. Não pode. Entendeu? Então, assim, quando a gente não ensina, o mundo aí fora ensina. E da pior forma possível. Então, nós pais temos o dever de educar nossos filhos. Nunca
Nunca entregue a responsabilidade a terceiros. O dever de ensinar os princípios e valores são nossos. Eles têm que aprender de pequeno os princípios e os valores. O que é certo e o que é errado. Verdade. O que pode e o que não pode. São os pais que devem ensinar. Não é na escola, não é na creche, não é na igreja. Quando eles vêm para a igreja, ele vai para a salinha, mas lá a professora da salinha não vai educar ele, não. Ela vai ensinar a palavra de Deus para ele, que ela está ali para isso. Não é para educar ele, não, meu filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer. Não. Eles têm que vir educados de casa. Saber o que deve e o que não deve. Então, não é da escola nem da sociedade, né? Como a gente vê no mundo, né? Não é nenhum deles, é nosso, a responsabilidade é nossa, de educar os nossos filhos e ensinar. Segundo ponto, o guerreiro sempre lançava a flecha para longe, nunca para perto. Você já viu um guerreiro lançar a flecha para pertinho dele? Não. Ele sempre era para distante, né? Como eu acabei de falar sobre Tiago, que um dia eu vou ter que soltar ele. Né? Por enquanto não posso porque ele é pequeno. O que significa isso? Significa que nós não criamos os filhos para nós. Nós criamos ele para a vida. E quando a gente não ensina, como eu falei, o mundo vai ensinar. Vai criar os nossos filhos para a vida. E hoje em dia, as coisas estão muito difíceis. As ideologias estão aí. As drogas estão aí. E se a gente não ensinar, se a gente não mostrar, os nossos filhos vão ser influenciados pelo mundo. E depois que estiver influenciado para trazer de volta é mais difícil. É mais difícil. A gente pode até conseguir trazer de volta, porém vai dar trabalho. Vai ter que pagar um alto preço. Vai ter muito choro. Então é melhor ensinar logo de pequeno para depois, mais tarde, não sofrer. Quantas mães hoje não estão sofrendo porque os filhos estão nas drogas? Porque os filhos estão dando trabalho na bebedeira, na prostituição, no homossexualismo. Entendeu, gente? Então a gente tem que ensinar, tem que mostrar. E não há outro caminho melhor do que a presença do Senhor. Aleluia. Não há outro caminho senão a casa de Deus para a gente ensinar os nossos filhos. Trazer para a presença do Senhor. Então, nós temos que criar os nossos filhos e ensinar eles para a vida. Terceiro ponto. O guerreiro lança a flecha no alvo certo. As flechas não são desperdiçadas. Nunca. Você vê um guerreiro, ele jogar uma flecha que não seja no alvo? Não, por quê? Porque eles treinam, né? Eles têm um treinamento. E quando eles vão para a guerra, eles sabem o alvo certo que a flecha vai. Assim, os nossos filhos, eles devem ser lançados para a glória de Deus. Aleluia. Quando ele fala que as flechas não podem ser desperdiçadas, então a vida dos nossos filhos tem que ser para a glória de Deus. Jamais para a vergonha. Porque é vergonhoso quando o pai ou a mãe tem um filho nas drogas ou não. Aí as pessoas olham, mas ele é crente. Mas ele é crente. Mas filho é crente, não é crente não. Ele pode até vir para a igreja, mas chega um tempo que ele vai tomar sua própria decisão. E mesmo que ele se afaste, ele não vai ser vergonha para você. Se você criar ele no caminho do Senhor como deve ser. Os meus filhos, eles estão afastados. Tanto o esposo de Duda como o Ítalo. Eles estão afastados da presença do Senhor. Mas eles não me fazem passar vergonha. Por quê? Mesmo eles afastados, eles não vivem se prostituindo, eles não vivem nas drogas, eles não vivem bebendo, eles não vivem aqui e ali fazendo palhaçada no mundo para me envergonhar. E eu continuo orando por eles, porque eu sei que um dia Deus vai salvar eles.
eles. Amém. Um dia Deus vai trazer eles de volta. Aleluia. Eu não me canso de orar pela vida dos meus filhos. Porque eu sei que Deus está cuidando sobre eles. E no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é como eu quero. É como Deus quiser fazer. Amém. Ele vai fazer de volta. Então nossos filhos têm que ser lançados para a glória de Deus. Glória a Jesus. Em tudo o que ele fizer, glorifique a Deus. Verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que é que esse versículo nos quer dizer? Dá a ideia que os filhos são os protetores dos pais na velhice. Então, mas é o que a gente vê aí ao contrário, né? A gente vê muitos filhos abandonando os pais na velhice, né? Colocam em asilos, os pais vivem sozinhos nas suas casas, os filhos não estão nem aí. Mas a palavra do Senhor nos diz que os filhos, eles são os protetores dos pais. Mas quando é que acontece isso? Quando ele é ensinado, quando ele é cuidado, quando ele é ensinado nos caminhos do Senhor. Mesmo se ele se desviar, mas ele vai ter o temor do Senhor. Ele vai cuidar. Então, se a gente, eu, você, tiver pais que já estão idosos, que já estão numa certa idade, cuide deles. Quem ainda tiver, cuide deles. Por quê? Porque o Senhor, Ele diz que nós somos como aljavas. Ou seja, nós devemos ser os protetores dele na velhice. Eles precisam de nós. Precisa do nosso cuidado. Precisa da nossa ligação. Mãe, como é que a senhora está? A senhora está bem? Pai, como é que o senhor está? A gente tem que ter aquele cuidado. Tem que ligar para saber como é que eles estão. Se precisa de ajuda, se precisa ir ao médico, não despreza teu pai e tua mãe não. Porque um dia eles cuidaram de vocês. Ele cuidou de mim. Um dia, nós fomos crianças e ele esteve aquele cuidado conosco. Se estamos aqui hoje é pela misericórdia do Amém, Senhor Jesus. e pelo cuidado dos nossos pais. Louvado seja Deus. Amém. Então cuide dos seus pais na velhice. Deus tem um propósito com família. Desde o início da criação, como eu já falei. Deus não mudou. A família ainda é o maior e o mais lindo projeto de Deus. Você vê. Quando vier o arrebatamento da igreja, vai ser simbolizado pelo quê? Um casamento. Louvado seja Deus. Aleluia. O noivo vai buscar a sua noiva, que é a igreja. O Senhor Jesus. Então, casamento, família, está nos planos de Deus, desde o início da humanidade até o fim dela. E haverá um grande casamento, as bodas do Cordeiro. Aleluia. E ele vai buscar a sua noiva. E nós que estamos aqui nesta noite, viemos entender que a nossa família é um projeto de Deus. Aleluia. Que a nossa família não foi feita por acaso. Não foi porque eu me apaixonei por Ricardo que a minha família se originou. Não, já estava nos planos de Deus. Amém. Mesmo antes de eu conhecer ele. Porque se não fosse assim, Deus não tinha deixado eu casar com ele. Verdade. Mas já estava nos planos de Deus. Já estava nos planos de Deus, Aline e Valdir se casarem e ter essa família linda. Amém. Glória a Deus. Leila e Regis, cada um dos casais que estão aqui já estavam nos planos de Deus. Amém. Louvado seja Deus, porque a família é um projeto de Deus. Glória a Deus. Então que venhamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na casa do Senhor. Tudo aquilo que Deus fala conosco. Nas quartas, nos domingos, todos os dias que abrimos a palavra do Senhor, que estudamos a palavra do Senhor, Ele fala conosco. Não é só no domingo e na quarta não, mas todos os dias da nossa vida. Porque nós, como servos de Deus, temos que estar aqui, ó, ligado nele. Isso aqui é a boca dele, aqui na terra. Ela fechada é apenas um livro. Mas quando nós abrimos, é Deus falando conosco. Então que você não venha abrir mão disso. Não é obrigado você ler um capítulo todo num dia não. Mas ler um versículo, medite nele.
Busque, porque é isso que vai firmar a sua vida Amém. diante dele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, tudo que a palavra de Deus nos ensinar, para que possamos desenvolver um ambiente saudável em nosso lar. Então, como eu falei, vai ter problema? Vai ter dificuldades? Vai. Mas quando nós entendemos que Deus é o nosso alicerce, que Ele é o construtor da nossa família, tudo vai bem. Tu colocou a imagem aqui? Então, do jeito que a nossa vida é uma construção, que estamos em obra dia após dia, a nossa família também é uma construção. E a base dela tem que ser Deus, o alicerce dela tem que ser Deus. Se não for o Senhor que edificar a nossa casa, será em vão nós trabalharmos todos os dias. Olha aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então eu peguei essa imagem para mostrar que a nossa família também é uma construção. Do jeito que a nossa vida é uma construção que estamos construindo todos os dias, como a nossa irmã Lucilene falou naquele dia, estamos em obras, assim também a nossa família. Porque a cada dia nós aprendemos coisa nova. A cada dia acontece algo novo. E a base da nossa família tem que ser quem? O Senhor. O alicerce da nossa casa tem que ser o Senhor. Amém? Amém. Desde já eu já agradeço a oportunidade. E eu queria orar pelas famílias. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode pausar? Glória a Deus. Então as famílias aí, os que estiverem perto, pega na mão, fica perto. Quem puder pegar na mão, fica perto. Vamos orar em nome de Jesus pelas famílias. Vem Duda para cá e Tiago. Amém, Aline? Vou perto do esposo. Posso parar de gravar? Pode.